Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje farei a sequência de atividade 4 do volume 2 do Aprender Sempre da primeira série do ensino médio. Então vamos lá? Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1. O que é um seminário escolar? 1. Levantamento de conhecimentos prévios. Discuta com seu professor e colegas as seguintes perguntas. Neste momento, não queremos chegar a uma resposta certa, mas saber o que você pensa sobre o assunto. A. O que é um seminário escolar? Também pode aparecer como nome de apresentação oral. B. Qual é o seu objetivo? C. Quem assiste à apresentação possui algum papel nela? D. Ele se organiza em algumas estruturas específicas? E. A pessoa que está apresentando precisa agir de que forma? 2. Assistindo e interagindo com o seminário escolar. Agora, assista ao seminário que será apresentado pelo seu professor, tomando nota do que julga pertinente e interagindo quando for solicitado. O poema a seguir será utilizado na apresentação. Então, provavelmente, esse seminário, o seu professor pode, ou professora, pode sugerir uns olhos de Maria Firmina dos Reis. Então, atente-se à expressão corporal própria ao gênero. Uns olhos, Maria Firmina dos Reis. Viu uns olhos, que olhos tão belos! Esses olhos têm certo volver, que me obriga a profundo cismar, que desperta-me um vago querer. Esses olhos calam na alma, viva chama de ardente paixão. Esses olhos me geram alegria, me desterram pungente aflição. Esses olhos devera eu ter visto há mais tempo, talvez ao nascer. Esses olhos me falam de amores, nesses olhos eu quero viver. Nesses olhos eu bebo a existência. Nesses olhos de doce langor, nesses olhos que fazem solenes, meigas juras eternas de amor. Esses olhos que dizem numa hora, no momento, num doce volver, tudo aquilo que os lábios nos dizem e que os lábios não sabem dizer. Esses olhos têm mágoa ao cordão. Esses olhos me excitam o viver. Só por ele eu amo a existência. Só por eles eu quero morrer. 3. Analise e se... Análise e sistematização do seminário escolar. Agora que você assistiu a um seminário escolar, sistematize as suas características respondendo em conjunto com o professor e a turma as seguintes questões. A. Qual é o objetivo de um seminário escolar? Então, espera-se como resposta, como compartilhar conhecimentos com o coletivo. B. Quem assiste à apresentação possui algum papel nela? Então, novamente, espera-se como resposta, como fazer anotações, interagir com o apresentador, caso haja momentos para tal, fazer questionamento ou levantar reflexões, caso haja momentos para tal, permanecer em silêncio enquanto o apresentador fala. C. Ele se organiza em alguma estrutura específica? Então, a estrutura do seminário depende do seu objetivo, mas que é importante que o apresentador introduza o seminário informado quais serão as etapas da apresentação. Desenvolva o assunto a ser apresentado e que conclua o seminário evidenciando o que julgar mais importante nos tópicos apresentados. Deve haver momentos de interação com a audiência, sendo durante ou ao final do seminário. D. A pessoa que está apresentando precisa agir de que forma? Então, o apresentador deve falar em um volume, tom de voz e ritmo que facilitem a compreensão, que deve manter contato visual com a audiência boa parte do tempo, que deve gesticular de uma forma que facilite a compreensão sem ficar de braços cruzados com as mãos nos bolsos ou fazendo movimentos muito bruscos e agitando-os, que pode ler as suas anotações, mas deve priorizar a fala espontânea e não a leitura, que deve adotar uma fala um pouco mais formal do que uma conversa entre amigos.
Além disso, a comunicação deve acontecer de uma forma clara e objetiva, com frases que possibilitam à audiência a compreensão do conteúdo. Aula 2. Como fazer? 1. Conhecendo a proposta. Ao longo desta e das duas próximas aulas, você organizará o seu próprio seminário em um grupo de até 4 pessoas. A ideia é que, em até 12 minutos, você cumpra as seguintes etapas, não necessariamente nessa ordem. A primeira, apresentação de uma poesia. 2. Uma breve biografia do autor do texto. 3. Apresentação de pelo menos 2 dos recursos estéticos que foram utilizados para conferir certos efeitos à obra, como o uso de figuras de linguagem, rimas, exclamações, etc. Além disso, vocês deverão 4. Separar alguns momentos para que a audiência interaja com o seminário, seja no meio ou no final da apresentação. Percebe-se que em 12 minutos não será possível falar sobre todos os aspectos da obra ou do artista, portanto, você deverá escolher os tópicos que julgarem mais interessante. Lembre-se de introduzir a apresentação, dizendo em que ordem ocorrerá o seminário, de concluir mencionando o que o grupo achou mais importante no seminário apresentado. Então, você vai fazer esse seminário com até 4 pessoas, com essas 4 meio que perguntas e respostas retiradas do trecho, ok? 2. Construção dos critérios de avaliação. Releia esses pontos da atividade 3 da aula 1. Lá estão sistematizados alguns elementos importantes para a realização de um seminário. Pensando nisso, agora você elaborará com a turma e o professor os critérios pelos quais os seminários deverão ser avaliados. A seguir, apresentamos uma tabela que ajudará vocês a cumprir essa tarefa. Nela, já colocamos 3 itens que deverão ser avaliados. Compile a tabela em seu caderno de anotações, inserindo nelas os novos critérios elaborados coletivamente. Critério avaliação. A. O grupo realizou um seminário com introdução, apresentação de uma poesia, seu autor, alguns recursos estéticos e conclusão. B. O grupo cumpriu com o tempo previamente estipulado para a apresentação. C. Todos os integrantes do grupo participaram da apresentação. Então, primeira pergunta, não cumpriu o critério. Segunda, cumpriu precariamente o critério. 3. Cumpriu parcialmente o critério. 4. Cumpriu o critério com poucas falhas. 5. Cumpriu plenamente o critério. Então, nessa atividade, você vai basicamente um critério de avaliação sobre o seminário que os seus colegas com você fizeram, ok? 3. Escolhendo poesias. Reúna-se com seu grupo, escolha o poeta e a poesia que irão apresentar. Realizando pesquisas com os materiais indicados pelo professor, indicamos aqui alguns poetas brasileiros, angolanos, moçambicanos e portugueses que vocês podem pesquisar. Ondiak, Sérgio Vaz, Conceição Evaristo, Jair de Arraes, Manuel de Barros, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Leminski, Alice Ruiz, Noêmia de Souza, Mel Duarte, Patativas do Assaré, Mia Couto e Fernando Pessoa. Você também pode pedir outras indicações de poetas para o seu professor. Aula 3, etapa 1, pesquisa e análise. Objetivo da aula: desenvolver práticas de pesquisa e análise literária. 1. Pesquisa, análise e compartilhamento. A. Já tendo escolhido o poema, os quartetos deverão ser divididos em 2 frentes. A frente 1 ficará encarregada de pesquisar a biografia do autor, site oficiais dos artistas, site de editoras e trabalhos acadêmicos tende a ser confiáveis. Já a frente 2 ficará encarregada de analisar a obra. Pense em quais sensações ela desperta em vocês e tente identificar pelo menos 2 recursos que contribuem para essa sensação. Pense em rimas, pontuação e em todas as figuras de linguagem que vocês estudaram nas últimas aulas. Lembre-se de que vocês deverão escolher o que acharem mais interessante apresentar.
pois não será possível apresentar tudo o que vocês descobrirem em uma apresentação de 12 minutos. Portanto, anote em seu caderno as descobertas mais importantes e as fontes de informações que utilizaram. B. Reúna-se novamente com seu quarteto para compartilhar o que cada frente encontrou de mais interessante, tentando estabelecer relações entre a biografia do autor e os recursos estéticos empregados na obra. Já comecem a pensar em como vocês gostariam de organizar a apresentação. Em qual ordem organizarão a apresentação? Em que movimento haverá interação com o público? Qual integrante ficará responsável por falar? Que parte e assim por diante. Aula 4, etapa 2, organização. 1. Pesquisa, análise e compartilhamento. 1. Chegamos ao momento de organizar os seminários. Para isso, reunindo com o seu grupo, você deve, primeiro, organizar a ordem da apresentação, anotando-a em seu caderno de anotação. Por exemplo, etapa 1, introdução, etapa 2, leitura do poema, etc. Aproveite para pensar no tempo de cada etapa. Em qual momento haverá interação com a audiência, em quem falará cada parte. 2. Depois de fazer o esquema, é hora de preparar os roteiros individuais de apresentação, ou seja, anote em seu caderno os principais tópicos sobre os quais você pretende falar no seminário. No roteiro, é interessante que você anote tópicos concisos, pois a ideia não é que você leia para o público o que está no seu caderno, mas apenas o utilize durante a apresentação como lembrete de que você quer falar. Nada impede, porém, que você escreva exatamente o que você pretende falar em seu seminário em outra página de seu caderno, fazendo um roteiro estendido. Esse material não será usado durante a apresentação, mas a sua escrita te ajudará a organizar internamente o que você julga importante. Você pode ler esse roteiro estendido para si mesmo antes do seminário para recordar o que foi planejado. B. Pense em como o poema será apresentado para a turma. Vocês podem simplesmente escrevê-lo na lousa na hora da apresentação ou, dependendo dos recursos disponíveis na sua escola, vocês podem criar uma apresentação com projetor, cartazes ou imprimir cópias para toda a turma. Se vocês decidirem fazer uma exibição com um projetor para toda a apresentação, lembre-se de priorizar o uso de imagem e de tópicos, pois textos extensos distraem a audiência e não ajudam a entender o conteúdo da fala. Essas orientações não se aplicam à parte em que estará o poema, pois eles devem sim ser apresentados para a audiência. C. Realize um pequeno ensaio da apresentação. Cada integrante do grupo apresenta a parte pela qual ficou responsável, buscando adequar o olhar, a voz, o ritmo da fala e a expressão corporal para o gênero textual seminário escolar. Retome os critérios de avaliação elaborados coletivamente para orientarem uns aos outros sobre como se portar durante a apresentação. Lembre-se também de usar frases que permitem ligar uma parte à outra da apresentação, como falando um pouco sobre a biografia das autoras. Ela nasceu em outros aspectos interessantes na sua história é que, pensando agora nos recursos estéticos usados no poema, também achamos importante destacar que, a partir dessa análise, conseguimos concluir que, e etc. Aula 5, apresentação, dia 1. 1. Apresentando e interagindo. Este é o primeiro momento de apresentação dos seminários. Ao que irão apresentar, leve seus roteiros de apresentação com vocês e os consulte caso precisem. Aos que irão assistir, façam anotações e interajam com o grupo que está apresentando, pois a audiência também participa do seminário. Bom trabalho! Aula 6, apresentação, dia 2. 1. Apresentando e interagindo. A. Esse é o segundo momento de apresentação dos seminários, ao que irão apresentar. Levem seus roteiros de apresentação com vocês e os consulte caso precisem. Aos que irão assistir, façam anotações e interajam com o grupo que está apresentando, pois a audiência também participa do seminário. Bom trabalho. B. Preste atenção nos comentários avaliativos que o professor fará, para que você pense em como avaliará os seus colegas ao final de todas as apresentações. Aula 7, apresentações,
Dia 3. 1. Apresentando e interagindo. Esse é o terceiro momento de apresentação de seminários. Ao que irão apresentar, leve seus roteiros de apresentações com vocês e os consulte caso precisem. Aos que irão assistir, faça anotações e interaja com o grupo que está apresentando, pois a audiência também participa do seminário. Bom trabalho! Aula 8, apresentações e avaliações, dia 4. 1. Apresentando, interagindo e avaliando. Apresentando, interagindo e avaliando. Esse é o quarto momento de apresentação dos seminários. Ao que irão apresentar, leve seus roteiros de apresentação com vocês e o consulte caso precisem. Aos que irão assistir, façam anotações e interajam com o grupo que estão apresentando, pois a audiência também participa do seminário. Bom trabalho! B. Usando os critérios de avaliação elaborados na aula 2, escolha o seminário que mais te impactou enquanto audiência e faça uma avaliação sobre ele em seu caderno de anotação. Você pode simplesmente listar os critérios a partir do A e escrever ao lado de cada um qual é a sua avaliação de 1 a 5, de acordo com a tabela da aula 2. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.